Olá, Pocket Friends, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre a habilidade de falar inglês. Estou falando literalmente falar inglês. Por quê? Porque tem muita gente que consegue ler, tem um vocabulário imenso, tem gente que consegue ler um livro inteiro, mas na hora de abrir a boca para se comunicar, ou sai tudo robótico, ou ele fica travando, ou ele fica nervoso demais e não sai nada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso e por que essas coisas acontecem e porque muita gente não consegue corrigir isso. Se você é uma pessoa que já estuda inglês há meses ou anos e não sente o resultado, tá? Você, na hora de falar, trava, diz aí se você é uma dessas pessoas, sim ou não, mas eu quero te dizer alguns porquês. Por que isso acontece? E também quero te dar algumas soluções para você começar a sentir um pouco mais de evolução nessa questão. Um dos principais motivos que a pessoa começa a aprender inglês empolgadão e ele ouve a promessa: se você aprender 2.000 palavras, você vai ser fluente em inglês. Isso é uma mentira, tá? Porque o inglês para você aprender um idioma novo, existem vários aspectos que você precisa trabalhar. E se você trabalhar um aspecto só, que é o de memorização de vocabulário, bom, isso aí não vai resolver muito a tua vida. Você vai ser um excelente leitor de livro, mas não vai ser um bom falante, um bom comunicador na língua inglesa. Então, você pode me dizer: Fabiano, eu sou uma dessas pessoas. Eu já estudo inglês já há um tempo, sei vocabulário pra caramba, mas na hora de falar, cara, eu travo tudo. Tá, a primeira coisa é você parar de achar que tem que ficar assistindo filmes inteiros, tá? Séries inteiras, achando que você vai evoluir no inglês com isso. Esse é um grande erro. Você tem que começar com frases simples. Lá na mentoria Pocket English, eu chamo isso de princípio da fala baby e eu vou falar um pouco melhor sobre isso aqui. O princípio da fala baby nada mais é do que você pensar, tá, e estudar como uma criança começa a aprender o seu idioma nativo. Ela nunca começa assistindo séries, nunca começa assistindo coisas complexas, estudando gramática absurdamente complicada, tá? Começa de uma forma bem simples, tá? E essa forma pode ser palavras e frases simples. E com isso, eu ensino todos os meus alunos a seguirem, a estudarem, a aprenderem padrões, tá, sonoros, que são padrões de ritmo e entonação. Com isso, ele já começa a ganhar mais naturalidade na fala e liberdade de expressão. Aqui eu estou te mostrando exemplos de frases simples que você pode estudar. Isso aqui eu estou tirando de um dos trechos de uma mini story que eu ensino para os meus alunos. E aqui nós temos uma primeira frase: Casey wants a new car. Você vê que essa frase é bem simples, ela está no presente, tá? Aqui você já começa a aprender a falar frases no presente e a conjugar verbos importantes. Então, verbos que eu chamo de 80-20, que você precisa saber, são os verbos principais que você encontra na maior parte de um diálogo em inglês. Então, por exemplo, aqui nós temos essa primeira frase: Casey wants a new car. Casey wants a new car. Casey, ela quer um carro novo. A primeira coisa que você vai começar a aprender é como ligar palavras umas nas outras, de forma simples. Não adianta eu sair te passando a fala de 10 minutos do Will Smith no filme tal, entendeu? Então, olha só, Casey wants a... Você vai aprender que toda vez que tiver conjugar o verbo, se for he, she ou it, nós temos que usar o S no final do wants. Tá? Às vezes nós temos ES e às vezes nós temos S no final desses verbos conjugados no presente. Isso já é uma parte gramatical importante. E a outra coisa que você vai aprender é que quando você falar wants a, você vai ligar wants a. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos ligar. Casey wants a new car. New car. Muitos americanos pronunciam new, outros pronunciam new. Tanto faz. Então vamos pronunciar new, ok? Casey. Bom, antes de dar continuidade, vamos para a segunda frase, que eu vou te explicar um negócio importante depois com a primeira e a segunda frase. Olha só. Casey wants a new car. Então você vai imaginar, já faz uma ideia de quem é Casey, já imaginou na sua cabeça, já fez uma figura de quem é Casey, tá? E ela quer um carro novo. Então, se ela quer um carro novo, ela precisa de dinheiro, porque ela não tem. Ok? Então, ó, she needs money. Você vê que uma mini story, ela tem uma sequência de fatos que faz você ter uma imaginação. Isso faz você aprender muito mais rápido também, logo no início. Então, ela precisa de dinheiro, então ela precisa trabalhar. O que ela vai fazer para trabalhar? Então, ela decidiu trabalhar de babá. She decides to babysit. She decides to babysit. Aí, o que ela começa a fazer? Um babysitter, ele toma conta de criança. Takes care of the child. Tá? Então, nós temos aqui 4 frases interessantes. Só que, quando alguém vai contar uma mini story dessa, ela tem toda uma jogada de ritmo e entonação. Preste atenção. Casey wants a new car.
She needs money. She decides to babysit. She takes care of the child. Então, nós temos várias coisas para serem analisadas em frases simples como essa, onde você vai construindo a tua fluência, a tua fala natural de um jeito simples e eficaz, que funciona. Vamos seguindo. Aqui você já vai aprender também que need, conjugado no presente, você tem que colocar um S no final. Então, olha aqui, ó, she needs, tá? Muita gente erra isso no inglês. Ao falar em inglês, você quer falar rápido, você quer falar muita coisa, mas está errando a gramática básica. Ó. She needs money, ok? E a pronúncia é money e não money, ok? Então, cuidado com essa palavra aqui. Casey wants a new car. She needs money. She decides to babysit. Ó, decide também tem um S, porque he, she ou it no presente tem que ser conjugado dessa forma. Então, a gente usa esse S aqui. She decides to babysit. Tá? Então, ela decide trabalhar de babá. To babysit é trabalhar de babá, tomando conta de criança. E se você prestar atenção, quando eu li as 4 frases, uma atrás da outra, tem toda uma jogada. Olha só, a voz às vezes sobe, as vozes às vezes desce. Ó, Casey wants a new car. Eu começo com Casey lá em cima. Casey wants a new car. Eu venho descendo, tá vendo? Já concluí uma ideia, tá? Casey wants a new car. She needs money. Então, she needs money, eu estou explicando o que ela precisa para comprar um carro novo. She decides to babysit. Olha só a voz, como é que fica mais interessante aqui, ó. She decides to babysit. Aqui, ó. She decides to babysit. Eu descendo a entonação da voz. She takes care of the child. Presta atenção que o of, aqui eu quase não pronuncio esse V aqui do of, porque aqui é som de V, tá? Então, eu posso muito bem pronunciar assim, ó. She takes care of the child. E você vai aprender também, por exemplo, eu ensino isso para mentorandos, que esse T aqui, por exemplo, ele tem som estalado, né? T. É T. She takes care of the child. Aqui eu falo care of the child. Care of the child. She takes care of the child. Então, isso é um princípio básico para a gente começar a aprender e analisando frases simples. E depois você vai ter que entender o que foi falado e replicar essa mini história de cabeça. Porque aí a gente parte para um segundo problema de quem já estuda inglês há um tempo e trava na hora de falar inglês. Por quê? Ele memoriza vocabulário, ele entende o que o professor explicou, entende a gramática, mas ele mesmo não pratica a criatividade. Preste atenção, você assiste um programa de TV, tá? Você assiste um programa de TV e ouve uma história. E você vai, conta aquela história para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, para o namorado. Você conta exatamente como você ouviu, com as mesmas palavras. Você conta do teu jeito. Então, ao ouvir uma mini story, o aluno tem que ser capaz de reproduzir essa mini story que ele ouviu, tá? Porque passou todo um filme na mente dele, mas ele tem que usar o vocabulário que ele conhece. Se você não consegue fazer isso, você nunca vai destravar o seu inglês. Então você pensa, mas Fabiano, como é que eu vou conseguir contar essa mini story usando minhas próprias palavras? Bom, você vai contar, tá? Tudo que você se lembra da sequência de fatos e até você acertar. Pô, mas eu tô travando. Então você repete a história. Eu tô travando, mas você repete a história. Sabe quando você vai falar com alguém que fala inglês ou com um gringo e que você trava? Então, isso ali não é o problema. O problema é você tentar falar algo em inglês, travou e achar que tá ruim e fica se autocriticando. Não, tudo é uma questão de prática. Se você vai contar uma história em casa, treinando, por exemplo, e tá travando, você tem que repetir até ficar bom, tá? Nem que você conte por trechos. Conte uma primeira parte e depois pega uma outra parte. E fazendo isso, você vai melhorando. Uma outra técnica bacana é você se gravar. Você pega, hoje com o celular, todo mundo pode fazer isso. Você grava a sua própria voz e você mesmo, cara, tô travando nesse pedaço aqui, tem que praticar isso. E é uma questão de prática mesmo. Por exemplo, tá travando. Então, se você tá travando ao falar Casey wants a new car. She needs money. She decides to babysit. Beleza, normalmente você vai ter que repetir isso várias vezes para poder ficar com fluência natural, beleza? Isso você vai fazer ouvindo o áudio do nativo, ouvindo e repetindo, imitando o nativo exaustivamente. Tá? O que vai acontecer daqui para frente? Uma história, é claro que a gente não fica contando no presente. Normalmente a gente conta o que aconteceu no passado, correto? Então você vai ter que pegar esses verbos aqui, essas frases todas e transformar no passado. Vamos lá. Então, ao invés de dizer Casey wants a new car, você vai dizer Casey wanted. Como é que é o verbo want no passado? Wanted. Casey wanted a new car.
nós temos que saber que existem várias pronúncias de verbo ed no passado, tá? Tem pronúncias que terminam com som de T. Esse aqui a gente fala id, wanted. Casey wanted a new car, tá? She needed money. Aqui vai ficar needed. She needed money. She decided to babysit. Aqui, até então, nós temos verbos regulares, ou seja, verbos que não mudam, só colocar o ed no final. Então, ó, decided. E como é que fica essa frase no passado? She takes care of the child. Você vai falar she took care of the child, ok? Então, agora dá mais sentido para a mini story você contar tudo isso no passado, tá? Então, por exemplo, Casey wanted a new car. Aí você vai descobrir também que ao invés de falar wanted, você pode falar wanted. Você pode cortar esse T, ligar esse N no E. Casey wanted a new car. She needed money. She decided to babysit. She took care of the child. Então começa a ficar mais interessante, tá vendo? Ou seja, você aprendeu verbos no presente e agora está aprendendo os mesmos verbos no passado, tá? Isso é um princípio para quem quer realmente falar inglês de forma solta e fluente, começando com frases simples e indo para frases mais avançadas. E é claro que existe todo um outro sistema onde você pode transformar essa mini story meio quadrada em algo. E como isso fica mais natural? Como essa coisa fica de verdade? Tá? A gente vai adicionar conjunções e outras artimanhas, tá, a essas mini stories. Tá vendo como é que a gente tem que começar simples para depois ir complicando? Começar com frase por frase, para depois ir juntando tudo. Isso tudo faz sentido. E isso tudo dá resultado para você que quer falar inglês, tá? Isso depois a gente vai adicionando. Aí sim, você vai adicionar áudios maiores, com diálogos mais complexos, depois que você destravar com esse básico aqui. Se você quiser saber mais detalhes sobre essas aulas, se você quiser que eu continue essa mini story, se você está gostando dessa pegada aqui nessa aula, eu posso continuar, mas você vai ter que me dizer aqui se você quer realmente ou se você não teve interesse nesse sistema aqui, tá bom? Então, se você quer, deixa aí o comentário, deixa a sua caixinha aqui que você achou e deixa aqui a sua opção. Eu quero mais dicas assim.